Salve progressistas, eu sou o Clayson. Algumas questões para a gente refletir logo de início aqui para você. Em um momento de pandemia, no momento em que as UTIs dos hospitais estavam lotadas, não tinham mais como atender pacientes de Covid, a cidade de Juiz de Fora, ela resolve então promover medidas para evitar o colapso total da saúde, que já estava, de certa forma, colapsando. Qual é a sugestão do Roberto Jefferson? Ele sugere que deve haver a contratação de milícias para que possam, então, matar ou aleijar aqueles que estavam promovendo a segurança. Nesse caso específico, os guardas municipais. É isso que ele diz. Nós temos que fazer ali uma ação contra os guardas municipais, certo? Com uma milícia e começar a dar pauladas para aleijar ou até matar. Numa outra situação específica, onde havia a orientação, aí em termos até nacionais, em muitos estados do país, onde havia necessidade de fechar o comércio e, consequentemente, algumas igrejas, Roberto Jefferson, então, ele sugere que os fiéis utilizem uma balaclava, utilizem pedaços de madeira, lá um taco de beisebol, coisas assim, e agridam as pessoas na base da paulada. Uma ação claramente terrorista, nos dois casos. A promoção do terrorismo não está enquadrada dentro daquilo que se entende como liberdade de expressão. Isso não é, nem nunca foi liberdade de expressão em nenhum lugar do mundo, em nenhuma democracia. Mais recentemente, Roberto Jefferson, então, ele utiliza falas que tentam de todas as formas desestruturar um dos poderes, notadamente o poder judiciário. Ele então se coloca contra o STF, mais especificamente contra alguns ministros do STF. Com isso, ele faz um ataque direto à democracia e aos pilares da democracia. É óbvio que isso não é liberdade de expressão. Isso é um ataque a uma população. Isso é um ataque a um povo e aquilo que ele tem de mais importante conquistado com o sangue de muitos. Estamos falando da nossa democracia. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essas questões e eu já estou colocando logo de início esses dados para você e vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, vou deixar para você todas essas informações confirmadas para que você mesmo possa ver que não há nenhuma invenção. Inclusive nós gravamos um vídeo a respeito do caso de Juiz de Fora, vou deixar o card aqui para você acompanhar. Sempre pedindo para você dar o like aqui, por favor, dê esse like. Nós precisamos que você dê o like, que você se inscreva no canal e ative o sininho. A gente precisa disso. Estamos numa meta para chegar aos 300 mil inscritos. E nós queremos contar com a sua ajuda, porque é você que acompanha o nosso trabalho, que a gente precisa realmente estar ao nosso lado. Então, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. O que está acontecendo agora para você entender em detalhes? Roberto Jefferson, então, é preso no dia 13 de agosto. Ele foi preso e logo depois ele foi para um hospital para ser atendido. Alegou problemas de saúde. Ele foi atendido e liberado faz uma semana. Na verdade, mais exatamente, faz 8 dias que ele recebeu alta do hospital. E agora, Alexandre de Moraes o reconduz para o presídio de Bangu, para que ele continue preso em Bangu. Preso por esses motivos todos que eu falei para você e mais alguns outros. Roberto Jefferson é um sujeito que se faz fotografar com armas, ele tenta dizer que utilizar armas é uma forma de defender algo que fica até um tanto quanto obscuro, a gente não sabe o que é essa tal defesa que ele fala, porque ele diz defender a democracia, mas ao mesmo tempo ele ataca diretamente a democracia, e é um sujeito que, além de ser presidente de um partido, ele utiliza dessa sua influência política para de alguma forma se dizer acima do bem e do mal. Ele pode dizer o que ele quiser, que está tudo certo. O problema é que o próprio partido
ao qual ele faz parte, o PTB, já está envolvido com uma série de questões. Agora, recentemente, a cúpula do PTB ela teve que afastar o tesoureiro Luiz Rondon. Esse tesoureiro ele foi afastado em nome de Roberto Jefferson, porque, segundo o Roberto Jefferson, ele fraudou e vazou documentos sobre gastos da sua atual gestão. Ele fez isso para desestabilizar o partido. Só que tem um detalhe: o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele determina que uma empresa forneça notas fiscais sobre serviços prestados ao PTB de Roberto Jefferson, porque, segundo as investigações, essa empresa e o próprio PTB estariam envolvidos em divulgação de fake news. E as fake news, como a gente sabe, são as clássicas, as de sempre. Aquela história de negar a pandemia, aquela história toda de falar contra a democracia, uma série de questões. Nós tivemos, inclusive, a empresa de marketing, a Rafaela Armani Duarte ME, que tem, segundo decisão do STF, até 5 dias para apresentar essas notas fiscais solicitadas pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, e a ideia é que ela apresente qual é o motivo desses gastos, por que de fato eles estão divulgando notícias falsas a mando do PTB. Segundo Alexandre de Moraes, ministro do STF, palavras dele, Roberto Jefferson faz parte do núcleo político de uma organização criminosa que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais. Nesse sentido, o Moraes determina então uma perícia em contas do PTB para apurar o financiamento de fake news por Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, então, recebe esse dinheiro partidário, que não é pouco, e ele usa esse dinheiro para, então, divulgar fake news e promover esses ataques contra a democracia. Ao afastar o tesoureiro do PTB, o Roberto Jefferson grava um áudio para o grupo de integrantes do partido dizendo que é um esquema para desestabilizar o PTB, criar uma narrativa repetindo que tem irregularidades nas contas, dizendo que usou dinheiro para pagar cirurgia, restaurantes caríssimos, aquela coisa que foi urdida, tramada dentro de nossa tesouraria. A verdade é que o que tudo indica, Roberto Jefferson vivia uma vida nababesca, se dando muito bem, comendo muito bem, vivendo muito bem, às custas do dinheiro do partido, dinheiro esse que não é dele, não é do Roberto Jefferson, diga-se de passagem, e o tesoureiro então resolveu dar com a língua nos dentes, como se diz nesse termo tradicional. Então, agora nós temos o irmão do Roberto Jefferson, que vai assumir essa tesouraria lá no PTB, no lugar desse acusado de fraude. Acusado de fraude, bem deixando claro, né? O nome dele é Luiz Rondon, acusado por Roberto Jefferson. E Roberto Jefferson diz que ele coloca essas falas só para desestabilizar o partido. Mas, como a gente percebe, tem muita coisa ainda para se apurar no meio dessa história toda. Roberto Jefferson esteve envolvido com os principais líderes do nosso país, os principais presidentes, ele fez parte, ele inclusive ensejou essa denúncia do Mensalão. Ele foi tesoureiro em 2002 da campanha do Ciro Gomes, ele também defendeu Collor no momento do impeachment. A ação do Roberto Jefferson é sempre próxima de quem está no poder. Com isso, ele mantém essa vida muito boa que ele tem, mantém condições para que ele possa, de alguma forma, se perpetuar. Ele só não tem voto mesmo, nem ele e nem a filha, que ele tenta alçar também a cargos políticos. Recentemente, não muito recentemente, mas no final do governo Temer, ele tentou dar um ministério para a filha, Ministério do Trabalho, e aí descobriram que a filha tinha ações trabalhistas contra ela, e essas coisas não eram tão, vamos dizer assim, republicanas, né?
Como é que você vai ser ministra do Trabalho se você acaba sendo processada por crimes contra trabalhadores? Fica meio estranho, não deu muito certo para ela. Recentemente ela, a quase ministra do Trabalho, a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, ela foi expulsa do PTB. Junto com ela foi expulso também Oswaldo Eustáquio, que nesse momento se encontra foragido no México, junto com Zé Trovão, que também desapareceu da mídia. Também teve um pastor, o Fadi Farage, que foram os 13 expulsos do partido por disseminarem fake news. A ideia é tentar atrair de alguma forma o próprio presidente Bolsonaro para se candidatar pelo PTB. Você consegue entender esse caldeirão em que o Roberto Jefferson está incluído? E você consegue compreender por que muitos bolsonaristas não estão defendendo tão loucamente assim o Roberto Jefferson? Mesmo porque é um sujeito que ele mesmo, ele confessou ser um corrupto. Foi preso por isso também. Ele confessou ter roubado. Confessou a corrupção. Então a gente percebe claramente, isso é uma coisa que fica muito evidenciada, esses heróis do bolsonarismo que acabam depois tendo um revés, nesse caso aí jurídico, eles de alguma forma são cultuados pelo bolsonarismo. Roberto Jefferson lá defende o armamento, briga contra ministros do STF, mas a gente percebe que logo depois, por exemplo, que o Bolsonaro recua em algumas de suas ações, recentemente Bolsonaro pediu desculpas, entre aspas, fez uma carta e mais ou menos, colocou a sua situação em equilíbrio com o STF, depois do 7 de setembro, que o Bolsonaro quase levou um impeachment em função disso. Ele recua, nós temos aquela carta do Temer, e aí aqueles todos que ficaram amalucados, completamente tresloucados contra o STF, contra os ministros, ficam chupando o dedo, porque Bolsonaro recua e eles, como a gente está vendo o Roberto Jefferson, acabam ficando na prisão pelos seus excessos. O que você pensa a respeito de tudo isso, hein? Você acha mesmo que o Roberto Jefferson é digno de ser, de alguma forma, por alguns, não por todos, de ser loucamente defendido? Você defenderia Roberto Jefferson? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente está sempre aqui do seu lado. Grande abraço, até a próxima.